Aqueles que conhecem a verdade aprendem a amá-la, aqueles que amam a verdade aprendem a vivê-la. Capítulo 1. Eu e o dinheiro. Eu e o dinheiro no Esgivater Beach Hotel. Em 1923, no Esgivater Beach Hotel em Chicago, 8 dos financiadores mais ricos do mundo se reuniram. Conheceram-se esses 8 homens, que controlavam mais dinheiro do que o governo dos Estados Unidos naquela época. Incluíam o presidente da maior empresa siderúrgica independente, o presidente da maior empresa de gás, o maior especulador de trigo, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, um membro do gabinete do presidente, o maior urso na parede de Wall Street, o chefe do maior monopólio do mundo, o presidente do Banco de Liquidação Internacional. Certamente seria preciso admitir que um grupo dos homens mais bem-sucedidos do mundo estava reunido naquele lugar, pelo menos homens que descobriram o segredo de ganhar dinheiro. Agora, vamos ver onde estes 8 homens estavam 25 anos depois. O presidente da maior empresa siderúrgica independente, Charles Schwab, viveu com dinheiro emprestado durante 5 anos antes de morrer falido. O presidente da maior empresa de gás da América do Norte, Howard Upson, enlouqueceu. O maior especulador de trigo, Arthur Cotton, morreu amplo e insolvente. O presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Whitney, foi para a penitenciária. Um membro do gabinete do presidente, Albert Fall, foi perdoado da prisão para que pudesse morrer em casa. O maior urso de Wall Street, Jesse Livermore, morreu por suicídio. O chefe do maior monopólio, Ivor Kruger, suicidou-se. O presidente do Banco de Liquidação Internacional, Leon Fraser, também morreu por suicídio. Cada um destes homens aprendeu bem a arte de ganhar dinheiro, mas parece que nenhum deles alguma vez aprendeu a viver a vida rica que era seu direito de nascimento. São histórias como esta que fizeram com que muitas pessoas bem-intencionadas, mas ignorantes, dissessem: e veja, eu te disse que não é bom ter muito dinheiro, é ruim ou apenas serve para mostrar que pessoas ricas realmente não são felizes. Mas é claro que isso não é verdade, pois, embora esses 8 homens pareçam ter saído do caminho, há muitas pessoas ricas que são muito felizes e que fazem muito bem com seu dinheiro, vivem vidas saudáveis e bem equilibradas. Considere que o dinheiro terá uma influência maior em sua vida do que quase qualquer outra mercadoria que você possa imaginar. Na verdade, a perda ou aquisição repentina de dinheiro afetará tremendamente sua atitude, portanto, você deve concordar que todos devem ter uma compreensão profunda de exatamente o que é dinheiro e das leis que regem sua atração. Mas o triste fato é que nem uma pessoa em cada 10, 95 pessoas em cada 100, se contentam com tudo o que recebem, desejando ter mais, desde o berço até o caixão, sem nunca entenderem que poderiam realmente ter tido tudo o que queriam. Deixe-me divagar por um momento enquanto você percorre este livro. Você pode ter a tendência de deixar sua mente divagar pensando em alguém que você conhece que ganhou muito dinheiro ou possivelmente em alguém que entrou em falência. Mas quero sugerir que você tente continuar se concentrando apenas em si mesmo, porque o que outra pessoa tem ou não tem não vai afetá-lo e é a sua situação financeira que você deseja melhorar. O dinheiro é importante. Um dos equívocos mais prevalentes sobre dinheiro está relacionado à sua importância. Por exemplo, quantas vezes você ouviu pessoas dizerem em conversas que dinheiro não é tudo ou dinheiro não é importante ou eu não me importo com dinheiro? Bem, as pessoas que dizem essas coisas podem não se importar com dinheiro, mas aposto que o revendedor de automóveis delas se preocupa com isso, o dono da mercearia e a pessoa que detém a hipoteca também. Na verdade, não pode haver negação do fato de que o dinheiro é importante para qualquer pessoa que vive em uma sociedade civilizada. Portanto, argumentar que não é tão importante quanto isto ou aquilo é absurdo, pois nada pode substituir o dinheiro. O dinheiro é um servo. Agora que afirmei a importância do dinheiro, deixe-me voltar atrás e acrescentar sempre esta palavra de cautela: lembre-se que o dinheiro é um servo e você é o mestre. Tenha muito cuidado para não inverter essa equação porque muitas pessoas de alta inteligência já o fizeram em grande detrimento. Infelizmente, muitas dessas pobres almas amam o dinheiro e usam pessoas, o que viola um dos princípios mais básicos das leis que regem o verdadeiro sucesso financeiro.
Você deve sempre amar as pessoas e usar o dinheiro, em vez do contrário. Outro mito que muitas pessoas gostam de aceitar sobre o dinheiro é que ele só vem como resultado de sorte ou boa fortuna. Por exemplo, sempre que as pessoas se reúnem para falar sobre alguém que conhecem que teve sucesso financeiro, sempre há alguém entre eles que dirá que Harry teve apenas sorte ou que Harry estava no lugar certo na hora certa. Mas quero garantir a vocês, em termos inequívocos, que embora a sorte, como a chamamos, obviamente tem algum efeito no sucesso financeiro, nunca é suficiente por si só. Porque o dinheiro é um efeito e deve sempre ser ganho, acredite, não há caronas gratuitas na vida e as únicas pessoas que estão ganhando dinheiro da maneira mais fácil ou trabalham na casa da moeda ou estão a caminho da prisão, caso ainda não tenham chegado lá. Portanto, tenha sempre em mente que, embora a boa sorte seja um fator de sucesso financeiro, ela deve sempre estar associada ao esforço e ao trabalho duro. O dinheiro deve circular. Uma terceira coisa que você deve saber sobre dinheiro é que só tem valor enquanto estiver sendo usado, pois depois de retirado de circulação torna-se tão inútil quanto os jornais velhos ou as latas de cerveja vazias que foram guardadas no sótão. Para entender a verdade deste princípio, considere o seguinte: em uma estante da minha casa, eu tenho uma caneca de cerveja prateada que me foi dada de presente por um discurso que fiz. Agora, sempre que entro em casa, tiro todas as moedas dos bolsos e as coloco na caneca. Então, quando a caneca está quase cheia, dou-a a um dos meus filhos ou a 2 primos jovens, pois cada um deles se reveza na recepção da caneca e, claro, antecipam ansiosamente a sua vez. O ponto que quero que reparem é que, enquanto a caneca está sendo cheia, o dinheiro nela contido não tem absolutamente nenhum valor, ele apenas fica ali, sem nenhuma função útil e nem mesmo atraindo qualquer interesse. No entanto, assim que a caneca é preenchida e o dinheiro é entregue a uma das crianças, ele literalmente entra em ação. Por exemplo, apenas na semana passada, um dos meus primos mais novos recebeu o dinheiro, ele imediatamente o tirou da minha mão, correu para uma escola de golfe e comprou várias aulas de golfe com sua herança. Agora, não posso dizer honestamente o que o profissional de golfe fez com o dinheiro depois que conseguiu, mas me sinto bastante seguro em dizer que ele não apenas o devolveu a uma caneca em sua estante. Não, realmente não há qualquer disputa sobre isso, o dinheiro não foi feito para ser retirado de circulação, mas sim para ser usado, gostei e circulei. Isso me leva a uma ilustração ainda mais dramática do mesmo princípio, ou seja, a história do velho Sr. Chapman. O Sr. Chapman era um senhor idoso que morava a algumas portas da rua de nossa família quando eu era apenas um menino. Embora houvesse uma diferença de idade significativa, o Sr. Chapman e eu nos tornamos amigos rapidamente. Muitas vezes eu costumava vê-lo empurrando seu pequeno carrinho de lixo para cima e para baixo no quarteirão. Você vê, o Sr. Chapman trabalhava como coletor de lixo e ganhava vida coletando coisas que outras pessoas haviam jogado fora com o passar dos anos. No entanto, o Sr. Chapman tornou-se cada vez mais curvado devido ao seu árduo trabalho e um dia, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele faleceu. Como morava sozinho e aparentemente não tinha parentes próximos morando nas proximidades, a polícia entrou em sua casa para fazer um balanço de seus pertences. Não é de surpreender que eles tenham encontrado a casa repleta de móveis antigos e diversas recordações do passado do Sr. Chapman, embora, para sua surpresa, a polícia também tenha descoberto mais de $100 mil em notas antigas embaladas em caixas por toda a casa, fáceis de pegar. Em uma ocorrência em comum, o Toronto Daily Star publicou uma matéria de primeira página no dia seguinte sobre o Sr. Chapman, na qual fazia a pergunta óbvia: por que um indivíduo com valor bem superior a $100 mil escolheria manter seu dinheiro escondido em caixas velhas espalhadas ao acaso em toda a sua casa? Embora eu ainda fosse muito jovem na época, me fiz uma pergunta semelhante: por que uma pessoa como o Sr. Chapman escolheria viver como um verdadeiro mendigo quando tinha tanto dinheiro à sua disposição que poderia ter usado para seu próprio prazer, investido para obter um retorno para si mesmo e para ajudar a criar empregos para outras pessoas, ou simplesmente depositado no banco e ganho juros sobre seu dinheiro? Mas em vez disso, optou por colocá-lo em uma jarra em sua prateleira, e assim ele o tornou absolutamente inútil. Não, meus amigos, não há nenhuma dúvida sobre isso, o dinheiro não foi feito para ser acumulado, mas sim para ser usado, apreciado e divulgado. Portanto, o que quer que você escolha fazer com seu dinheiro, não faça o mesmo erro que o pobre velho Sr. Chapman cometeu.
Por favor, observe que quando sugiro que o dinheiro deva ser mantido em circulação, não quero dizer que deva ser desperdiçado. Há um mundo de diferença entre esses dois conceitos, e se você ainda não descobriu qual é a diferença, ainda assim, sugiro que você descubra o mais rápido possível. O exercício da consciência da prosperidade. Agora que abordamos algumas das características do dinheiro, vamos nos voltar brevemente para uma técnica simples que você pode começar a usar imediatamente para começar a atrair a quantidade de dinheiro que deseja. A primeira coisa que quero que você faça nesse sentido é imaginar-se sentado em uma sala com vários de seus amigos. Depois, quero que você se visualize anunciando a eles sua intenção de se tornar rico, pelo menos rico o suficiente para viver da maneira como você escolhe viver. Agora, imagine como isso faria você se sentir. Se você fosse como a maioria das pessoas, você provavelmente se sentiria muito desconfortável. Talvez você se sentisse tão desconfortável que poderia até retratar o que disse, informando a seus amigos que você está apenas brincando. Você deve entender, no entanto, que as pessoas ricas nunca se sentem desconfortáveis quando o assunto dinheiro é mencionado. Por que não o fazem? As pessoas não se sentem confortáveis com o dinheiro porque o têm, elas o têm porque se sentem confortáveis com ele. Em outras palavras, uma das razões pelas quais as pessoas ricas têm dinheiro é que elas desenvolveram aquele estado de consciência que iremos aqui depois nos referimos como uma consciência de prosperidade. Portanto, se quisermos atrair dinheiro para nós mesmos, devemos começar a promover uma consciência de prosperidade também. A pergunta que você deveria estar se perguntando agora é: como faço para desenvolver essa consciência de prosperidade para mim mesmo? Deixe-me explicar o melhor. A maneira de desenvolver uma consciência de prosperidade é começar a se ver com os olhos de sua mente já possuindo a quantidade de dinheiro que você deseja. A razão disso é que a mente subconsciente não consegue distinguir entre a posse real de dinheiro e a mera visualização que você terá em breve. Fique muito confortável com a ideia de dinheiro e, como resultado, você logo começará a atraí-lo para si mesmo. Isso pode parecer um jogo que você está jogando, mas garanto que é uma das coisas mais sábias que você poderia fazer. Quando tiver sucesso ao convencer sua mente subconsciente de que você é rico e que é bom ser rico, sua mente subconsciente procurará automaticamente maneiras de fazer com que seus sentimentos imaginários de riqueza se manifestem em forma material. Se essas últimas linhas parecerem pura fantasia para você, simplesmente ignore-as por enquanto e continue lendo. Estaremos lidando com a consciência da prosperidade em diferentes pontos deste livro, e garanto que antes de terminar este livro, essas linhas começarão a fazer muito mais sentido para você. Não tema. Agora que toquei em uma técnica que o ajudará a adquirir maior riqueza, deixe-me oferecer-lhe mais uma palavra de advertência: se você deseja ter dinheiro, uma coisa que você nunca deve fazer é se preocupar se receberá ou não o dinheiro que deseja ou se irá mantê-lo. Deixe-me elaborar. No trabalho da Bíblia, o grande sofredor dos tempos bíblicos faz a seguinte observação: eis que aquilo que temo veio me visitar. Agora pare e pergunte a si mesmo o que essas palavras bíblicas significam para aqueles de nós preocupados com dinheiro hoje. Bem, o que eles certamente querem dizer é que, se insistirmos em nos preocupar constantemente em não ter dinheiro suficiente ou se habitualmente nos preocuparmos em perder o dinheiro que temos, então estamos absolutamente garantidos de não nos preocuparmos em vão. Ou tão certamente quanto o trabalho foi afetado por suas muitas doenças, também seremos afligidos pela falta ou perda de dinheiro. Para tomar um exemplo mais contemporâneo, consideremos novamente o trágico caso do pobre e velho Sr. Chapman, pois você deve se lembrar que ele era o cavalheiro idoso que nunca gastou nenhum de seus ganhos. A questão é por que ele não o fez. Provavelmente foi porque ele tinha medo de que, se gastasse seu dinheiro, ficaria pobre e, portanto, seria forçado a viver como um mendigo. A ironia era, no entanto, que, por causa de seu medo, ele vivia como um indigente de qualquer maneira ou, para ser mais bíblico, a coisa que ele mais temia veio visitá-lo. Em um capítulo posterior, você receberá uma explicação mais completa do paradoxo de por que atraímos para nossas vidas exatamente as coisas que menos desejamos. Mas por agora, basta dizer que se preocupar com dinheiro é sempre extremamente contraproducente.
Este princípio é válido mesmo se você racionalizar sua preocupação com o velho clichê de que você está apenas economizando um pouco para um dia chuvoso. Devo apresentar outro caveat neste momento, que é este: e se você realmente deseja aumentar significativamente a quantidade de dinheiro que está ganhando atualmente, a primeira coisa que você deve fazer é aprender a prestar substancialmente menos atenção ao que os outros ao seu redor estão dizendo e substancialmente mais atenção ao que aquela voz calma que fala dentro de você está dizendo. Mais prosaicamente, o que estou dizendo é que você deve se esforçar para se tornar muito menos suscetível a influências externas a você e muito mais inclinado a confiar nos instintos e sentimentos que existem dentro de você. Deixe-me explicar. A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para viver no estilo que escolhem são as mesmas pessoas que são mais facilmente influenciadas pelas opiniões de outras pessoas. Por exemplo, muitas vezes são pessoas que permitem que os escritores da desgraça econômica e da tristeza, seja nos jornais ou nos noticiários, pensem por elas. Mas como Napoleão Hill apontou em seu grande livro Pense e Enriqueça, as opiniões são as mercadorias mais baratas do planeta. Na verdade, quase todo mundo tem um rebanho delas prontas para serem impostas a qualquer um que esteja disposto a aceitá-las. Portanto, se você sabe que foi indevidamente influenciado no passado pelas opiniões de outras pessoas, decida-se agora mesmo, antes de continuar lendo, que daqui em diante você seguirá seu próprio conselho. Lembre-se, se o fizer, não há absolutamente nenhuma razão para que você não possa se tornar financeiramente bem-sucedido dentro de um período de tempo muito razoável. Compreensão versus memorização. À medida que você lê as páginas deste livro, você desenvolverá uma consciência cada vez maior dos talentos e habilidades que estão profundamente dentro de você. Além disso, você deve perceber que, com a instrução adequada, você pode começar a usar esses talentos não desenvolvidos para atrair o bem que você deseja. Mas deixe-me alertá-lo mais uma vez: nenhuma quantidade de leitura ou memorização lhe trará o sucesso que você busca, apenas a compreensão e a aplicação das ideias deste livro farão a diferença para você. Portanto, não tenha pressa em terminar este livro porque uma leitura completa não deve ser seu objetivo, conforme declarado anteriormente, compreender e aplicar o que você lê é o objetivo. Portanto, se você for capaz de digerir adequadamente apenas uma página por dia, isso pode ser tudo o que é necessário para você chegar ao seu objetivo. Se você está se perguntando por que este livro foi feito para ser saboreado e degustado, em vez de devorado em uma única leitura, tenha em mente que ele é baseado em mais de 20 anos de análise cuidadosa dos métodos de força tanto dos muito bem-sucedidos quanto dos muito mal-sucedidos, por meio do compartilhamento de um conselho. Já que muito poucas pessoas se tornam excelentes em alguma coisa por si mesmas, sugiro que você tente encontrar pelo menos uma outra pessoa com quem possa compartilhar e discutir as ideias apresentadas neste livro, Consciência da Prosperidade. Acredito que você concordará que é uma verdade observável de que os seres humanos nunca irão desfrutar de algo que ainda não tenham consciência. Por exemplo, não desfrutamos do luxo de viajar em aviões a velocidades tremendas até que os irmãos Wright se tornaram conscientes de como voar. Thomas Edison desenvolveu a consciente consciência das imagens em movimento e nos apresentou uma nova forma de entretenimento. O Dr. Jonas Salk tornou-se consciente de como desenvolver um soro que combatesse aquela terrível doença da paralisia infantil, mais comumente chamada de poliomielite. Como resultado da nova consciência de Salk, muito raramente se ouve falar de alguém que contraiu essa doença hoje em dia. Alexander Graham Bell tornou-se consciente de como transmitir a voz humana através de fios metálicos. Como resultado, todos nós agora gostamos de usar o telefone. Nem é preciso dizer que eu poderia continuar citando exemplos após exemplo. Porém, o ponto que quero trazer à tona de sua mente é que essas invenções ou o conhecimento que originou essas invenções sempre estiveram aqui. Na verdade, todo o conhecimento que já existiu ou que existirá está uniformemente presente em todos os lugares. Mas foi necessário um indivíduo para reunir esses padrões de pensamento e formar ideias que se desenvolveram no que chamamos de consciência, antes que pudéssemos começar a nos beneficiar deles. Estamos flutuando em um oceano de energia de pensamento onde todo o conhecimento que já existiu ou existirá está presente. Também estamos rodeados de prosperidade. Na verdade, em todos os lugares que olhamos para a natureza, nossos olhos entram em contato com a prosperidade, pois a natureza não conhece o fracasso. Portanto, nunca houve e nunca haverá falta de nada, exceto a consciência. Mas se você estiver para começar a penetrar no mundo da riqueza,
é absolutamente essencial que você comece a pensar. Em outras palavras, você deve abrir sua mente para o fluxo de energia do pensamento que criará uma imagem ou uma consciência de prosperidade em sua mente. Você está bem ciente disso, são literalmente milhares e milhares de pessoas honestas, boas e trabalhadoras que trabalharam diligentemente durante toda a sua estadia neste planeta, mas nunca se tornaram ricas. Para esses indivíduos, a vida é uma tarefa constante do nascer ao pôr do sol, mas as ideias apresentadas nestas páginas foram colocadas aqui na esperança de que eles abalem sua mente e o inspirem a abri-la para esse novo tipo de pensamento ao qual aludimos. A consciência é e sempre foi desenvolvida através do pensamento, e independentemente de qual possa ser sua situação atual na vida, se você algum dia esperar, melhore-o e torne-se verdadeiramente rico. Como este livro sugere que você deve começar a pensar em prosperidade em sua mente agora, não quando terminar o livro, não quando terminar o capítulo, nem amanhã ou na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Isso deve ser feito agora. Pensar é a função mais elevada de que um ser humano é capaz, mas infelizmente muito poucas pessoas pensam, que apenas se enganam fazendo-as acreditar que, porque há alguma atividade mental ocorrendo em suas mentes, elas estão pensando, mas a verdade é que a maioria das pessoas está simplesmente exercitando a faculdade mental chamada memória. Elas estão passando filmes antigos, então imagens antigas continuam piscando na tela de suas mentes. É imperativo, portanto, que você comece esta nova maneira de pensar neste momento, porque, ao fazer isso, cada fibra do seu ser ficará preenchida com esse novo energia do pensamento. Seu corpo é composto de milhões e milhões de células e cada uma delas é influenciada em seu movimento por impulsos de pensamento. Então, no segundo que você começa a ter pensamentos relaxantes, seu corpo fica relaxado. No instante em que você começa a ter preocupações, alguns pensamentos de medo, seu corpo fica rígido e tenso. Quando você começa a ter pensamentos de prosperidade e começa a pensar em si mesmo como um indivíduo muito rico e próspero que está cercado por uma noção de energia de pensamento que está nadando em um mar de abundância, seu corpo e mente se moverão instantaneamente para uma vibração próspera e você começará a atrair como um imã tudo o que é necessário para você se tornar rico. Eu sei que para os não iniciados essas ideias são tão bizarras quanto qualquer coisa que uma pessoa possa imaginar. No entanto, elas são verdadeiras, pois a consciência mental da prosperidade sempre precede a riqueza em seu mundo material. Não é difícil, portanto, para as crianças hoje nascidas em famílias de grande riqueza, como os Kennedys ou os Bromas, terem esses pensamentos prósperos e terem a consciência da prosperidade, uma vez que esse é o único tipo de pensamento ao qual foram submetidos desde o nascimento. Dizemos, eles foram condicionados à prosperidade ou à prosperidade. No entanto, a maioria das pessoas não nasceu nesse tipo de ambiente, portanto, não foram cercadas por esse tipo de pensamento. Devemos, portanto, desenvolver uma compreensão do número 1, como fomos condicionados, número 2, por que estamos obtendo os resultados que estamos obtendo e número 3, como podemos mudar nossa maneira de pensar ou nosso condicionamento. Isso não é uma coisa fácil de fazer, é preciso muita disciplina, é preciso um desejo tremendo, é preciso muito esforço diligente, que é a razão provável para tão poucas pessoas realmente mudarem, mas quero que você saiba que, independentemente de quão difícil possa ser, isso pode ser feito e pode ser feito em um período de tempo relativamente curto. A compensação que você receberá por seu esforço irá encantá-lo. Você sabe, porque eu fiz isso e conheço muitas outras pessoas que fizeram a mesma coisa. Agora é necessário que você faça isso. O simples fato de você ter pego e começado a ler este livro é toda a prova de que você precisará disso. Você realmente deseja mudar. Além disso, há um caminho seguro para você receber o bem desejado e este livro irá delinear o caminho para você. Há um poder real dentro de você, abaixo do nível de sua consciência. É o grande tesouro de sua mente subconsciente, e essa é a parte da sua personalidade que queremos começar a influenciar através de nossos novos padrões de pensamento. A fim de tornar a questão definida e concreta, considere a seguinte afirmação: qualquer plano de ideia ou propósito pode ser plantado na mente subconsciente pela repetição do pensamento fortalecido pela fé e pela expectativa. Você pode estar se perguntando se esta afirmação pode ser demonstrada como verdadeira por meio de experimentação e observação, ou se existe algum método ou técnica conhecida pela qual a prova possa ser garantida, e se existe tal método ou técnica, ele está disponível para todos. Todas essas perguntas podem ser respondidas com um enfático sim. À medida que você lê,
teste e experimenta as ideias que surgirão nas páginas seguintes. Você responderá a todas essas perguntas por si mesmo e é necessário que você as responda por si mesmo, porque como seres humanos, não acreditaremos verdadeiramente em algo até que realmente o descobramos por nós mesmos. Este livro foi escrito na sincera esperança de que ele os levaria às muitas descobertas que estão dentro de vocês. Pela repetição dessas ideias de prosperidade, vocês devem começar a ver o dinheiro como um servo obediente e diligente que você pode contratar para ganhar mais dinheiro e que pode usar para fornecer serviços muito além do serviço que você poderia fornecer fisicamente. É necessário que você se sinta confortável ao falar sobre dinheiro, porque você realmente nasceu rico, você tem todas as ferramentas mentais necessárias para atrair os pensamentos que o cercam para criar a consciência que você deve criar para ter a riqueza que você escolheu. A falta e a limitação só podem existir quando abrimos espaço para eles em nossa mente, mas a consciência da prosperidade não conhece falta nem limitação. Decida remover completamente a tampa de sua mente maravilhosa com relação à sua própria capacidade de ganhar e entenda que a riqueza que você está procurando está e sempre esteve procurando por você em troca. Então abra bem as portas de sua consciência, pense agora e comece a recebê-lo, dinheiro mental. Comece imediatamente a jogar um jogo mental consigo mesmo, adquira o hábito de se visualizar na posse de uma grande riqueza. Pense em algumas das coisas que você faria com esse dinheiro e então comece a fazê-las mentalmente, já que sua mente subconsciente não consegue distinguir entre realmente fazer algo e visualizar-se fazendo isso. Este exercício irá ajudá-lo muito rapidamente a desenvolver uma consciência de prosperidade. Lembre-se que é um amor absoluto o seu ser que você deve ter algo mentalmente antes de poder compreendê-lo fisicamente. Também que todo mundo fala consigo mesmo mentalmente, na verdade, algumas pessoas até fazem isso em voz alta, portanto, sempre que você estiver tendo uma conversa particular consigo mesmo, sempre fale sobre como é bom ser rico, parabenize-se por se tornar rico e ouça os outros parabenizando você também. Você deve perceber que tudo isso pode parecer um jogo que você está jogando, você está fazendo uma das coisas mais sábias que poderia fazer. Pois você está trabalhando de um potencial mais alto para um mais baixo, você está embarcando em um programa de autodesenvolvimento, você está prestes a aprender que há muito mais em você do que aparenta, e você deve aprender esse fator oculto de sua personalidade, se quiser se desenvolver adequadamente. Na verdade, você nunca verá a maior parte do seu ser. Porque é não físico na natureza, de fato, você logo se tornará consciente de que está constantemente vivendo simultaneamente em 3 planos distintos de ser. Você é espiritual, você tem um intelecto e vive em um corpo físico. Para compreender melhor essa abstração, você deve ter em mente que está vivendo simultaneamente em 3 planos distintos de existência. 1. O plano espiritual dos pensamentos, potencial mais elevado. 2. O plano intelectual das ideias, potencial médio. 3. O plano físico dos resultados, potencial mais baixo. Portanto, ao fazer o que sugeri que você faça, você está apenas usando sua natureza divina para escolher os pensamentos. Exemplo: o dinheiro é bom. Eu amo as pessoas e uso o dinheiro. O dinheiro é um servo, eu sou o mestre que construirá uma ideia. No nosso caso, a ideia é a de uma grande riqueza pessoal ou de verdadeiro sucesso financeiro. Esteja muito atento, no entanto, que ideias como a ideia de sucesso financeiro nunca se forma por si só. A personalidade humana deve sempre entrar no processo, pensando os pensamentos que podem então ser usados para construir a ideia. Isso é exatamente o que torna o ser humano semelhante a um Deus, ou você poderia dizer, uma criatura criativa na forma mais elevada de criação. Portanto, mantendo esta bela ideia ou imagem de sucesso financeiro em sua mente, você será capaz de fazer com que a ideia se manifeste em sua vida como um exemplo de vida em seus resultados. À medida que avança neste livro, você verá como isso realmente ocorre. Agora, vamos dar alguns passos para trás. Você se lembrará que eu escrevi em um parágrafo anterior que você está trabalhando de um potencial mais alto para um mais baixo. O que quero dizer com isso é que você está trabalhando dos pensamentos, do espírito, para a ideia intelectual, para a coisa física. Em vez de trabalhar das coisas físicas aos pensamentos espirituais e às ideias intelectuais, como você provavelmente fez no passado e como a grande maioria das pessoas continuará a fazer no futuro. Ou seja, a maioria das pessoas olhará para um resultado em suas vidas,
e então deixará o resultado ditar os pensamentos que usarão para construir a sua ideia. Por exemplo, se virem que a sua conta bancária está vazia, um resultado, escolherão ter pensamentos de falta ou perda e depois usarão esses pensamentos para construir a ideia de pobreza. No entanto, uma vez que a ideia que eles têm em mente deve se manifestar em seus resultados futuros, eles estão na verdade realizando uma repetição daquilo que dizem que não querem, uma conta bancária vazia. Isso se torna um ciclo de autocondenação que eles estão vivendo, e claramente esta não é a maneira que nosso Criador pretende que vivamos. Você pode muito bem estar dizendo a si mesmo que este é um argumento absurdo, pois se uma conta bancária está vazia, ela está vazia, e simplesmente não é realista olhar para uma conta bancária vazia e depois visualizar uma grande riqueza. Mas quero que você saiba que esse é exatamente o tipo de raciocínio que perpetua a pobreza e mantém as pessoas pobres empobrecidas. Você deve começar a entender, portanto, que o estado atual de sua conta bancária, suas vendas, sua saúde, sua vida social, sua posição no trabalho, etc., nada mais é do que a manifestação física de seu pensamento anterior. Se você deseja sinceramente mudar ou melhorar seus resultados em seu mundo físico, você deve mudar seus pensamentos, e deve mudá-los imediatamente. Se reservar um tempo para realmente pensar sobre a informação que estou apresentando aqui, tenho certeza de que você concluirá que o que acabei de dizer faz todo o sentido. Na verdade, qualquer pessoa que realmente entenda o processo criativo lhe dirá que o que acabei de dizer não é apenas correto, mas é uma lei natural de seu ser. É a maneira como Deus trabalha com e através do indivíduo. Isso também é chamado de oração em alguns círculos, sendo a oração um movimento que ocorre entre o espírito e a forma com e através do indivíduo. Deus lhe deu a capacidade de construir qualquer ideia que você deseja. Você nasceu rico, e sua abundância está contida no pensamento. Portanto, seja bom consigo mesmo, escolha ideias magníficas e pare de permitir que seu mundo físico controle seu pensamento. Você pode entender facilmente agora como todos cometem o grande erro no ensaio de Emerson sobre a autossuficiência. Ele disse: inveja é ignorância. Em outras palavras, olhar para as realizações ou resultados de outra pessoa e depois invejá-la é realmente imprudente, pois essas pessoas primeiro escolheram seus pensamentos a fim de construir em sua mente a imagem do bem que agora se manifesta em suas vidas. E elas escolheram esses pensamentos da fonte infinita de suprimento que está disponível para todos nós. Você também. Foi isso que o grande artista Vincent van Gogh quis dizer quando lhe perguntaram como ele fez um trabalho tão lindo. Ele disse: eu sonho minha pintura e depois pinto meu sonho. Em outras palavras, ele viu a imagem em sua mente primeiro e depois fez uma réplica em tela a óleo do original em sua mente. Na verdade, nunca houve um Van Gogh original vendido. Enquanto escrevo isto, posso ver você lendo isto, e quase posso ouvir você pensando que isso faz muito sentido agora. Vejo que há alguns anos atrás Mary Schneider, da Califórnia, participou de um de meus seminários com seu marido, Oscar. Ela me deu uma citação de Lincoln que eu realmente amo e que tenho compartilhado com milhares de pessoas. Lincoln disse: acreditar nas coisas que você pode ver e tocar não é nenhuma crença, mas acreditar no invisível é um triunfo e uma bênção. Não é tão lindo? Obrigado novamente, Maria. Espero que agora você entenda a sabedoria de que venho sugerindo alguns desses exercícios mentais. Então, continue repetindo: sou próspero, sou rico, dinheiro é bom. Veja-se em sua mente fazendo o que fará quando tiver a manifestação de sua nova atitude ou consciência. Visualize esta grande riqueza e sinta-se já o possui. Lembre-se, embora o dinheiro seja o servo, você é o mestre. Você ama as pessoas e usa o dinheiro. Antes de continuar para o próximo capítulo, releia este capítulo Eu e o Dinheiro, porque relê-lo o ajudará a liberar aquela velha ideia sobre dinheiro que causava uma sensação desconfortável sempre que o assunto dinheiro era levantado. Repita para si mesmo várias vezes ao dia: eu e o dinheiro, até que você se torne totalmente consciente de como você se sente bem pensando em riqueza. Evite falar com muitas pessoas sobre essa nova ideia sobre dinheiro até você mesmo ter um controle firme sobre isso e se sentir confiante para explicar o que aprendeu aos outros. Lembre-se de que ouvir comentários negativos de pessoas que não entendem a verdade não lhe fará nenhum bem. Se fizer alguma coisa,
só fará com que você duvide de si mesmo. Você não deve permitir que isso aconteça, porque quando você pensa em mim e no dinheiro, você quer que uma bela imagem voe na tela da sua mente. E um destilador espanhol, a vida boa custa caro. Há outra maneira de viver que não custa tanto, mas não é nada boa. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Colocamos muitas informações boas aqui, e isso faz com que tudo na sua vida melhore. Se você quiser que o avisemos sempre que colocarmos um novo vídeo, clique em inscrever-se e depois ative as notificações. Confira todos os nossos vídeos e avisaremos quando colocarmos um novo vídeo.